Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial aqui do nosso canal. É sempre um prazer poder estar aqui contigo. Como esse é o nosso editorial número 2, da hora do almoço, do meio-dia, a primeira coisa que eu tenho que desejar a você é que a sua mesa seja farta e repleta de bênçãos. Como eu estou de frente ao centro médico aqui cuidando da minha saúde também, eu vou desejar muita saúde e paz à sua vida também. Mas bora lá. Vamos começar a falar do que te interessa, né? Você está aqui para a gente conversar um pouco mais sobre política, você está aqui para a gente conversar um pouco mais sobre o Brasil como ele está, correto? Vamos lá. Olha só um editorial do Estadão, usando inclusive o slogan do Lula, tá? Do governo Lula, que nem isso ele teve criatividade para fazer. O slogan que Lula pegou, do Brasil voltou, é o slogan utilizado por Michel Temer, quem ele tanto diz que é golpista. Mas olha só que coisa interessante. O Brasil voltou mesmo. Olha só o que o editorial do Estadão fala. O Brasil voltou. Voltou o Brasil do toma lá da cá. O Brasil que gasta mais do que ganha. O Brasil das invasões de terra. O Brasil que não respeita o dinheiro público. O Brasil que flerta com ditaduras. O Brasil do lulopetismo. E por que eu quis trazer essa pauta aqui para vocês? Por que eu quis discutir, em especial, esse editorial do Estadão com vocês? Vamos lá. Se você analisasse há alguns meses atrás, era inconcebível, era impossível qualquer editorial que não fosse da Revista Oeste, da Jovem Pan ou de algum outro canal de direita, da Gazeta do Povo, por exemplo. Eu não posso ser injusto com a minha querida amiga Cristina Gremel, que teria coragem de tecer críticas ao Lula. Os editoriais do consórcio da mídia, Folha de São Paulo, Estadão, o Globo, a Globo do G1, até mesmo o R7, a Band, esses não abriam a boca para falar mal do Lula durante o período eleitoral. Esses, no primeiro ou até o segundo mês de governo, não abriam a boca para dizer que nós estávamos errados, Bolsonaro realmente deixou um legado bom na economia e Lula trouxe retrocessos. Não acontecia. Você sabe que não acontecia. E agora, ao ver que já se começa a trazer duras críticas como essa, o Brasil do retrocesso, chamar Lula de retrocesso, de atraso de país, mostra que o consórcio perdeu a força, que o consórcio já não está mais tão em sintonia com o sistema. E aí, meu amigo, daqui para a queda é um passo, tá certo? Agora a gente vai para o segundo editorial. Agora a gente vai discutir um editorial do J.R. Guzzo. A primeira coisa que a gente precisa é entender, definir quem é o J.R. Guzzo. Ele é nada mais nada menos que um jornalista já renomado, desde a década de 80, faz um trabalho muito sério, e ele é colunista, tanto da Revista Oeste quanto o Gazeta do Povo, mas também é colunista da Folha de São Paulo. Então, ele trouxe essa crítica aqui, desse editorial, dizendo que Lula flerta com ditaduras como a China e Rússia. Ele se alinha ideologicamente, se alinha com as suas pautas econômicas, mas também com as suas pautas ditatoriais. E que Lula também tem que se preocupar sempre em agradar os seus outros amigos com o espectro ditador, à la Venezuela, Cuba e Nicarágua. Pois é, se eu estou trazendo para vocês que até pouco tempo todo o consórcio, toda a mídia era de esquerda e estava totalmente alinhado e apoiando o governo Lula, eu já estou mostrando para vocês que não é bem assim. E a gente vem tendo uma sequência de atos, uma sequência de situações que mostram cada vez mais que Lula vem se alinhando com essas ditaduras. As falas contra a Ucrânia, defendendo a Rússia. Ele até tentou, lá em Portugal, desmentir o que tinha dito. Não colou. Ninguém mais acredita no Lula. Os navios iranianos no Brasil. O porquê? É uma ofensa aos Estados Unidos. O Irã é uma ditadura grave.
o flerte com a Nicarágua. Todo mundo teceu críticas à Nicarágua, que vem expulsando freiras, fazendo prisões aos seus opositores políticos. E Lula, em vez de fazer críticas, ele quer copiar, ele quer fazer igual. E é isso que o J.R. Guzzo traz aqui nesse editorial aqui, tá bom? Então vale a pena ler, eu recomendo. E agora, nesse bloco de notícias, nosso terceiro bloco desse vídeo, eu vou te deixar surpreso. Por quê? Porque eu vou concordar com o Globo. Como assim, doutor Sandro? Você vai concordar com o Globo? Vou sim. Olha só esse editorial do Globo aqui, que diz que Tarcísio de Freitas é, sem sombra de dúvidas, o preferido do eleitorado em caso de inelegibilidade do Bolsonaro. Ou seja, para a presidência da República, Tarcísio é o mais cotado. Pois é, eu sou suspeito para falar. Vocês sabem a admiração e o respeito que eu tenho pelo trabalho do Tarcísio de Freitas. Vocês sabem o quanto ele representa para mim uma política que pode dar certo, uma política que pode realmente salvar o Brasil. Então, eu tenho aqui meus elogios extensos e poucas críticas ao governo Tarcísio e à gestão do Tarcísio. Mas o fato é que ainda tem muito terreno para correr até lá na frente. A gente tem nomes que podem sim estar à frente. Pode ser o próprio Bolsonaro, pode ser a Michele, pode ser algum outro nome, como o Zema. O fato é que a gente não sabe se o Tarcísio vai querer primeiro deixar a marca em São Paulo, porque se o Tarcísio fizer 8 anos de governo histórico aqui dentro de São Paulo, ele ganha em primeiro turno. Vai ser um dos poucos presidentes que ganham em primeiro turno. Então vai depender muito desses 4 anos. A gente sabe que os primeiros 4 anos são mais difíceis, mas se Tarcísio também pode tentar a reeleição e depois da reeleição fazer história aqui dentro de São Paulo e entrar ainda com uma idade boa para concorrer em 2026, 2030, né? 2030 ele vai estar na flor da idade ainda, com 50 anos, ou seja, está apto, está novo para entrar e fazer o Brasil mudar de uma vez por todas. Quando eu falo para vocês que eu perdi a fé na maioria dos políticos, isso é verdade, tá? Há muito tempo eu já não conseguia ter coragem de falar que, sabe, dá para acreditar que um político está fazendo um trabalho sério. Mas tem, cara. A grande questão é que tem. Tem Zema, tem Tarcísio, Marcel Van Hatten, tem o André Fernandes, sabe? São nomes que estão fazendo a diferença e a gente consegue perceber que os caras têm um ideal. Mesmo aqueles que às vezes dão uns tiros no pé, como o Kim Kataguiri. Ele é bom, não adianta você reclamar que ele não é. Ele é bom, ele faz um trabalho bem feito. Então, assim, dentro do que a gente vem vendo hoje, então tem muita gente boa que entrou na política, o Gilson, Marques, enfim, tem muita gente. O Mário Frias vem fazendo um trabalho espetacular. Tem o Marcos Duval no Senado, o Eduardo Girão. Então, assim, dá pra gente voltar a ter esperança na política de que há uma leva de políticos que realmente querem fazer a diferença por um Brasil melhor. E é por isso que eu gostei desse editorial aqui do Globo e concordo com ele. Para mim, para liderar esses caras, é o Tarcísio de Freitas. Eu citei e vou relembrar. Tem um filme que chama O Grande Mestre e mostra a história do Ippi, tá? Mestre Ippi. Ele sofreu muito, lutou muito, participou e teve uma guerra entre o Japão e China e foi humilhado, mas nunca desistiu. E depois de tudo, ele ensinou seus pupilos. Um dos pupilos do mestre Ippi, Bruce Lee, tá? Então, não tem nada a ver. Ou tem, mas para mim, Bolsonaro é o mestre Ippi. Tarcísio é o Bruce Lee. Aí, essa é só a minha opinião. Coloca no seu comentário o que você acha sobre isso. Obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Não deu para fazer o segundo editorial já do nosso estúdio, mas o próximo eu tenho certeza que a gente vai estar lá, tá bom? Grande abraço e até o próximo vídeo.